André, o que é um fundo de investimento? Será que vale a pena eu investir nesse tipo de aplicação que aparece lá na minha corretora, no meu banco? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Tá, olha só, quando a gente fala de investimento, normalmente a gente pensa quando nós fazemos diretamente todas as decisões e apertamos o botãozinho lá. Por exemplo, eu tenho uma conta numa corretora ou num banco, eu mesmo pego o meu aplicativo, vou lá e falo assim, eu quero esse CDB, eu quero esse título público ou essa ação. Então, é a forma tradicional de se investir direto. Existe outra forma que é através de fundos de investimento, é o objetivo desse vídeo explicar como que é a cozinha de um fundo de investimento, como que tudo isso foi constituído e por que isso pode valer a pena para você. Um fundo de investimento nada mais é do que o termo que todo mundo fala, é um condomínio de investidores. Então eu vou tentar desenhar aqui, eu acho que eu gosto de desenho, né? E me deram essa caneta hoje, que aí já era, né? Então vamos desenhar aqui, ó. Imagina que isso aqui, ó, seja um CNPJ, tá? Então a gente constitui um CNPJ, vamos supor que nós somos uma gestora, somos uma empresa que tem autorização para fazer gestão de fundos de investimento. Então, esse CNPJ aqui está apartado da minha gestora, não tem relação com nada, tanto que é um CNPJ próprio. Os investidores, eles vão lá e vão aportar recursos aqui. E aí, vamos supor que fica lá 100 milhões de reais, que começou agora. Desses 100 milhões de reais, que agora não está investido em nada ainda, o que a gente vai fazer? Vai dividir isso aqui em 100 milhões de cotas, por exemplo. Então, cada cota está valendo R$1. E eu vou colocar aqui um monte de zero, porque conforme ele vai se valorizando ou desvalorizando, é bom você olhar com um monte de casa decimal. Beleza. Essa estrutura que está aqui, né, que uma gestora cria com esse CNPJ, ela vai fazer aplicações de acordo com um perfil, né? Não é nem um perfil, mas de acordo com uma categoria da qual ela pertence. E quais são as categorias que existem? Basicamente 4 macro categorias. Então, um fundo de investimento, ele pode ser um fundo de renda fixa, ele pode ser um fundo de multimercado, ele pode ser um fundo de ações e ele pode ser um fundo também cambial. Ok. Cada um desses fundos aqui, dessas categorias, só pode fazer aquilo que já previamente os órgãos que regulamentam já deixou discriminado. Então, por exemplo, um fundo que é de renda fixa, ele não vai investir em outra coisa que não seja renda fixa. Tá? Ok. Agora, a gente tem um profissional nessa estrutura aqui que já sabe que esse fundo aqui é de renda fixa, então ele vai fazer toda a gestão. Então ele vai comprar um CDB, comprar não, né? Investir num CDB, num título público, talvez numa debenture. Não vai investir em ações, porque esse fundo que eu estou colocando aqui como exemplo é um fundo de renda fixa e assim sucessivamente. Então, na prática, um fundo de investimento nada mais é do que eu terceirizar a tomada de decisão e a execução de um investimento. Eu estou terceirizando para esse carinha aqui, né? Não necessariamente uma única pessoa, mas para esse profissional que é o gestor e toda a equipe de gestão. Eles vão olhar lá e vai falar assim, opa, esse CDB ou esse título público, ou essa debênture ou o escambau é maravilha, faz sentido aqui, ele está numa rentabilidade boa, tem um risco bom, então ele vai fazer parte do fundo. E aí, opa, esse aqui não está mais legal, então eu vou zerar minha posição. Ou esse aqui venceu, então eu vou realocar. Então esse vai ser o trabalho do gestor. E aí, ele pega esses 100 milhões que a gente pegou aqui agora de início, que a gente colocou, e esses 100 milhões que já está investido, amanhã vale um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais, ou menos, vai depender da variação. Então, se esses 100 milhões estiver valendo lá 100 milhões, 101 milhões, por exemplo, então qual que vai ser o valor da cota? Opa, agora a cota está valendo isso aqui. Eu tenho
X cotas, então o meu patrimônio variou daqui para cá, né? Variou 1%, e se eu sair desse fundo agora, eu vendo a minha cota por esse valor. Então, por isso que num fundo de investimento, sempre o investidor ele olha qual que é o valor da cota dele, a cota que ele entrou e a cota atual até a cota de saída, que é exatamente assim que se ganha ou se perde dinheiro num fundo de investimento. Vale a pena investir num fundo de investimento? Olha só, essa resposta, eu não quero ficar em cima do muro aqui, mas é porque assim, ela é um pouco difícil, porque vai depender do tipo de fundo do teu perfil. Mas de modo geral, eu acho que vale a pena. Por quê? A primeira questão é que eu estou terceirizando a minha tomada de decisão para esse carinha aqui, ó, que é um profissional autorizado pelas instituições, pelos órgãos, né, competentes, principalmente a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é o xerifão aqui do mercado. E esse cara, ele vai passar o dia todo trabalhando para o seu dinheiro, enquanto você está trabalhando na tua empresa, no teu consultório, né, no teu escritório. Então, esse cara aqui também, ele acaba sendo quase que um especialista, né? Por quê? Num fundo de renda fixa, os caras que são os gestores aqui, são os caras que vão estudar renda fixa profundamente. Né? Vão olhar balanço das empresas, vão visitar as empresas. Mesma coisa, um fundo de ações, obviamente um fundo de ações aqui ele vai investir em ações. Mas esses caras vão ler tudo sobre as empresas, eles vão investir, vão visitar e assim por diante. Então, resumindo aqui, a minha opinião é que vale a pena sim investir em fundos, principalmente para um investidor que quer terceirizar isso para um profissional. Um cara que vai estudar para ele, trabalhar para ele. E o legal é que mesmo na mesma categoria, por exemplo, um multimercado aqui, ó, eu posso colocar em mais de um multimercado terceirizando cabeças, né? O que esse cara aqui estudou e está pensando, eu coloco em mais de 1, 2, 3 fundos, estou terceirizando cabeças. E qual que é o custo para investir num fundo de investimento? Né? É óbvio que esse carinha aqui, ó, tem que ser remunerado, toda a estrutura tem que ser remunerada. Então, eu tenho uma taxa de administração que eu vou pagar sobre o total que tem de patrimônio do fundo. Tá? Então, por exemplo, se o fundo tem 100 milhões de reais e a taxa de administração, só para fins didáticos aqui, seja 1%, então no ano, esse fundo ele vai receber 1%, 1 milhão de remuneração, entre aspas. Tá? E existe, alguns fundos têm a taxa de performance. O que é a taxa de performance? É o seguinte, esse fundo aqui, ó, a gente tem aqui, dá para ver aqui, Fernando? Ok. A gente tem aqui, ó, o tempo está passando, e aí a gente tem a evolução do patrimônio, a gente tem um padrão do mercado, a gente tem uma referência do mercado, vamos chamar o CDI como referência. Se esse meu fundo fizer uma performance melhor do que esse meu padrão, ó, sobre isso aqui, ó, eu tenho uma partezinha. O gestor ele vai ter uma partezinha, por exemplo, 20% disso aqui. Então não é 20% sobre o todo. A taxa de administração seria 1% sobre o total. Já a taxa de performance, um exemplo, seria 20% só sobre o que excede aquela minha referência. E é assim que os fundos são remunerados. O que vale destacar aqui também é que toda vez que eu olho a lâmina ou material de divulgação, a rentabilidade que aparece lá já é descontada a taxa de administração e a taxa de performance. Então, se você vê lá que o fundo rendeu X%, já foi descontado. Tá? Isso aí é a própria CVM que tem uma instrução que faz isso. Aí, a gente começa a entrar em questões um pouquinho mais profundas. Por exemplo, dentro aqui dos fundos de renda fixa, a gente tem um fundo DI, a gente tem um fundo simples, a gente tem um fundo de renda fixa de crédito privado longo prazo, multimercado, eu tenho um fundo macro, eu tenho um fundo, deixa eu lembrar aqui, um fundo long base, de fundo de ações, eu tenho blá 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 blá. O ponto é, você aqui do lucro do dia, se não é inscrito ainda, inscreva-se agora, porque eu vou fazer um vídeo de cada um desses aqui, explicando o que é um fundo DI de forma rápida, de forma simples, igual eu fiz aqui. E se quando que vale a pena eu ter um fundo DI ou não ter, ou todos esses fundos aqui, como que isso funciona. Que aí você vai entender e no momento de você fazer os investimentos, você vai ver, opa, esse aqui, ó,
é só para perfil agressivo, não faz parte para mim. Ou esse aqui é assim, 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 beleza? Então, não perca tempo, inscreva-se agora no Lucro do Dia, compartilhe com seus amigos e se você gostou desse vídeo, deu para entender o que é um fundo de investimento, dê like. E se não deu para entender, dê like também e deixa uma pergunta aqui embaixo que eu respondo. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.